Rádio Federal. Comunicação de conteúdo. Rádio Federal. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim que não. Em 2020, reinvente-se com a gente. BRB, todo dia um novo BRB pra você. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui, com o professor Bernardo Verano. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Bem-vindos a mais um programa BV Educação. E hoje eu realmente queria mandar um grande abraço a todos os conselheiros tutelares do Distrito Federal. Hoje é o Dia Internacional contra a Agressão à Criança e Adolescente. E aí, eu queria mandar um abraço especial ao meu amigo Tony, conselheiro tutelar lá do Lago Sul, que está fazendo um excelente trabalho e sempre em prol das crianças. Ele mandou um vídeo e nesse vídeo ele relata que a maior parte da agressão em cima das crianças vem dos próprios familiares. Então, senhores, temos que ficar ligados e prestar muita atenção. O ser humano que nós temos dentro de casa, e isso eu digo porque eu tenho um filho, ele não é a nossa posse, e sim uma extensão da nossa vida. E temos que ficar gratos por ter a oportunidade de termos essas crianças junto conosco. E sermos responsáveis pela sua educação. A agressão não se faz só da forma física. A agressão se faz em formas de gestos e palavras. E se algum dia você ver alguém, viu alguém, ou presenciar alguém fazendo isso, não é questão só do denuncie, mas também eduque. Muitas vezes isso se torna uma questão, vem sendo desenvolvido por questões culturais. Quem agride hoje já foi agredido ontem. E esse ciclo deve ser interrompido. O papel do Conselho Tutelar na sociedade é um papel de extrema importância, não só para proteger, mas também para educar as famílias. Esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu tenho de importante de hoje é que o seguinte, pessoal, Idovan, boa tarde, Idovan. Oi, professor, boa tarde. Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu queria mandar um abraço a algumas pessoas assim importantíssimas que já passaram por esse programa, que já passaram pela rádio, que já falaram de meio ambiente, a todas elas, assim, meu sincero respeito, porque assim, sem sustentabilidade, sem meio ambiente, não há respeito. E não é necessário aparecer um vírus para mostrar que nós somos pequenos em face à criação de Deus. Então vamos em frente, respeitando o próximo e respeitando o meio ambiente. Porque com o respeito à sustentabilidade, à projeção econômica que a sustentabilidade nos dá, nós teremos aí um futuro próspero, de respeito mútuo e alegria. Então, hoje,
nós vamos trabalhar de um tema muito importante com relação a tudo que está acontecendo no mundo e nos países hoje no tratamento dessa doença que é a doença do ser. O ser tem que ser mais próspero. E dentro desse ser mais próspero, algumas ideologias prosperam e outras morrem. Mas isso é parte de um ciclo histórico, inclusive. Então, hoje nós vamos falar sobre o nacionalismo, um conceito antigo que está se renovando. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e a saída do Reino Unido da União Europeia no mesmo ano, o famoso Brexit, a possível vitória de Marine Le Pen nas eleições presidenciais francesas no meio do ano, o que todos esses eventos têm em comum. A Marine Le Pen não ganhou, mas ela foi bem próxima. O surgimento da ideia do nacionalismo na contemporaneidade. Esses valores não são novos, datam do século XIX, tendo surgido na Europa, e cujos valores foram adotados em todo o globo em diversos momentos históricos. E a ideia hoje, aqui no programa, é entender o nacionalismo e a ideologia do mundo atual. E, para isso, nós temos aqui grandes professores que já estão virando sócios do nosso programa. Professor Marcão, de Filosofia e Sociologia, e professor Gilberto. Boa tarde, professores. Tudo bem? Boa noite, grande Bernardo Verano. Boa noite, Cássia. Boa noite, Gilberto. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Federal. Estamos aqui mais para uma aula, né? Um programa aula, novamente aí virando sócio aí junto com o Bernardo. Vamos lá, vamos para frente. E estreando aqui no nosso meio, com uma grande honra, professora Cássia Braga. Boa tarde, professora. Tudo bem? Olá, boa tarde, noite. Tudo bem com vocês? Às 6 horas satisfação. A gente nunca sabe. Às 6 horas a gente nunca sabe se dá boa tarde, boa noite. Então, é bem na virada, né? É bem na virada. É uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente e principalmente para debater essa ideia do nacionalismo. Gilberto, a gente começa então com a ideia do nacionalismo lá no século XIX. Como é que é isso? Diz aí pra gente. Boa noite, beleza, Bernardo? Boa noite, beleza, Marcão. Boa amigo. Noite, Cássia. É de novo um prazer estar aqui de volta. O nacionalismo já definido pelo Albert Einstein como sendo o sarampo da humanidade. O Einstein teve essa pérola no final do século XIX. Sarampo ideológico, né? É. O nacionalismo ele é antigo, tanto quanto a própria formação dos estados nacionais na Europa, né? E ele ressurge sempre com muita força e ele retorna à cena no século XVIII, quando da independência dos Estados Unidos, que não motivado especificamente pelo nacionalismo, mas modificado pelas ideias incentivado pelas ideias de John Locke. Um povo tem todo o direito à rebelião quando uma lei não lhe é facultada à discussão, né? Mas o nacionalismo ele é de fato um sentimento arraigado nas comunidades já há muito tempo, né? Se a gente for, ele tem assim variações, são variações sobre o mesmo tom. Então, é muito difícil da gente precisar. O problema do nacionalismo, é bom que se diga que não há problema em você ser nacionalista. Não há nenhum problema histórico referente a isso, né? Do ponto de vista da história, o nacionalismo é um importante componente, por exemplo, para a formação dos Estados nacionais na Europa. Você não falaria em Portugal, você não falaria em Espanha, você não falaria em País Basco, você não falaria em Catalunha. Em Catalunha, você não falaria de nacionalidades, né? Se você não tivesse o sentimento nacional. O problema do sentimento nacional é quando ele vai começar a percorrer o campo da ignorância.
eu achar que a minha nacionalidade é maior e se sobrepõe às demais. E isso já provocou guerras seculares, né? Haja vista a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que durou mais do que 100 anos, durou 116 anos. E antes que alguém comece a imaginar que a guerra foi uma guerra de 100 anos, todo dia tinha batalha, não é bem assim. São períodos, né? São períodos de guerra em que você só vai ter o final dela depois de 116 anos, com a consolidação do Estado Nacional francês e também do Estado Nacional da Inglaterra. Agora, o nacionalismo ganha um forte componente no início do século XX, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. É quando você sai para o Estado-nação, realmente, né? Quando você sai daquela visão de Estado moderno, que é a transformação do filme, aquela visão, e vai para o Estado-nação, onde começa o viés ideológico de a minha pátria, o meu território ser muito mais engraçado. E detém, dentro das visões nacionalistas ideológicas, são detentores do patriotismo, né? Com certeza. Extremamente voltado para um radicalismo de superação de supremacia, realmente. E é por isso que Einstein solta essa pérola aí. Né? Que é um sarampo ideológico, perverso, complicado, fundamentado numa ignorância de uma população, porque todas as transformações políticas existentes no planeta sempre foram feitas por classes aristocráticas, oligarquias, o pessoal que sempre está lá em cima do poder, não é? E utiliza da massa apenas como manobra ali. Você não teve nenhuma decisão política no planeta vinculada à decisão de massas, né? Do povo realmente, não é? Nação, o próprio conceito é massa, né? Povo, né? É o que os une, né? É como as torcidas de futebol. A nação rubro-negra, o manto corintiano, né? Então, e nesses períodos de guerras ideológicas, esquerda e direita, fica muito complicado, às vezes, para nós, professores, tentar colocar neutralidade para o aluno, principalmente na hora dele abordar um texto, Gilberto. Não é, Cássio? Na hora de abordar um texto, ele não colocar essa carga ideológica, esse radicalismo que está permeando a cabeça, onde o cara começa a esquecer profundamente os conceitos. O que demonstra que provavelmente ele decorou e ele não compreendeu o mal que aquilo ali pode fazer diante de determinados períodos da história da humanidade, né? Mas o conceito funciona. Fica à vontade, Cássia, fica à vontade. Tá, obrigada. Queria fazer uma observação quando vocês falam em nacionalismo e nação, que eu acho que são situações muito próximas do que a gente busca, um tema, eu acho até interessante, para se trabalhar a identidade, né? O nosso nacionalismo, ele se torna mais firme, mais forte a partir do momento que a gente busca identidade. Então, quando o professor Gilberto falou, né, sobre a nação rubro-negra, e aí você vai falar de grupos menores, para entender também como identidade um grupo maior, né? Então, como buscar esse nacionalismo se há tanta fragmentação? Um questionamento que eu levanto, se há tanta fragmentação no Brasil, que isso durante muito tempo, essa pluralidade é muito interessante, né? Quando a gente fala da diversidade existente no país, mas puxando um pouco para o que o Marcão falou sobre essa bipolaridade política que a gente vive, é complicado, porque a gente tem que buscar uma identidade em um dos dois grupos, né? Uma vez que estamos numa situação polarizada. E como se entender brasileiro numa polaridade tão forte como a que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente discute essa questão nacional, e aí, né, não sei, mas colocando aqui para os meus colegas, enquanto professora de redação e trabalhando com o Enem há muitos anos, eu acredito que possa vir um tema, não puxando para um dos dois lados, mas essa discussão do que é nacional. O resgate à identidade nacional brasileira, por exemplo, né? E aí é interessante a gente buscar essa ideia que o professor Gilberto traz sobre, bom, quantos países surgem, né? Quer dizer, praticamente todos surgem dessa ideia de nação, e essa nação vem da ideia do nacionalismo, assim, eu me entendo enquanto povo, enquanto língua, enquanto cultura, e quero que esse grupo se concretize, né? Então, as guerras, é muito interessante caso apareça um tema em relação a isso, identidade nacional, é uma possibilidade, sim.
Eu fico muito preocupado com os fundamentos que cada um pode utilizar na hora de compor os seus argumentos, Cássia, porque aí que está a diferença, né, da escola. Ele vai usar o quê? Ele vai usar um Gilberto Freire para fundamentar a proposta da construção identitária do Brasil, tendo a neutralidade, mas citando o autor. Ele pode colocar um Darcy Ribeiro. O que me preocupa é ele conseguir manter essa neutralidade para ele conseguir expor, né, com clareza, com muita objetividade, a visão que ele tem daquele tema que pode surgir ali, não é? Isso me deixa muito preocupado. Na verdade, Marcão, quando a gente pega um tema, vamos supor, né? Estou colocando bem amplo. O Enem está vindo recortado ultimamente, mas vamos imaginar primeiro uma situação mais ampla, né? Sobre a questão da identidade nacional do brasileiro, ou desafios para uma união da identidade nacional no Brasil. Vamos pensar assim. Eu tenho que ter um posicionamento na minha redação, de qualquer forma. Eu não posso me manter neutra. Entendeu? Porque senão meu texto ele fica só expositivo. E aí, para quem já faz Enem há um tempo, né, conhece as 5 competências, a competência 3 vai falar sobre posicionamento, argumentação, opinião. Então, eu dou a minha opinião, sim. É claro que a gente tem que ter muito cuidado aí, já que a gente vive uma polaridade, com a questão do respeito ao direito humano, né, aos direitos humanos. Até 2018, se eu não me engano, em qualquer trecho da redação que você ferisse os direitos humanos, você estava eliminado, era 0, né? Depois, a partir de 2018, 2019, você não pode ferir os direitos humanos lá na proposta de intervenção, que é competência 5. Mas só para trazer aqui o seu questionamento, Marcão, sobre... mas pode usar um Darcy Ribeiro? Depende do argumento que ele vai trazer, sim. Posso usar um Gilberto Freire? Pode. Você vai falar da construção da identidade cultural nacional, né, que a gente está trabalhando, nacional do brasileiro, e falar desde o período da escravidão e como, né, a gente se constitui como nação, como isso começa, não tem problema algum. A questão é um posicionamento nesse sentido extremista, de falar assim, olha, como o Brasil, de acordo com Gilberto Freire, acontecia isso, né? Você tinha, enfim, os escravos e você tinha os donos de escravos e daí deu um problema porque os escravos, na verdade, eles deveriam continuar escravos para não gerar essa luta de classe. Aí é um problema. Não é exatamente como você vai usar o Gilberto Freire, entendeu? Mas sim o que você traz dele, porque a gente tem que evitar desrespeitar os grupos de modo geral, né? Os direitos humanos, qualquer grupo que seja. Então, você pode usar Gilberto Freire, você pode usar Darcy Ribeiro, você pode usar até Hitler, né? Você pode usar dependendo do que você traz como fala e o que você quer trazer como argumento, né? Não defendendo ideologicamente num campo de diversidade, enfim, não. Mas, por exemplo, eu já peguei redação de alunos quando falava sobre arte, que eles citavam, né, alguns, nesses governos nacionalistas, avanços nessa área da arte, incentivo, construção de, sei lá, museus, teatros e composições assim. Então, na verdade, não é tanto o que você vai usar, mas é qual argumento você traz e o repertório que você traz para sustentar. Eu acho que nenhuma ideologia, toda ideologia é válida, a gente só tem que tomar cuidado com qual é a ideologia que inclui e qual é a ideologia que exclui. Exato. Essa é uma preocupação, quando você falou do Hitler, até... Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho falado muito para os meus alunos, o Marcão fala aí em neutralidade. Eu entendo que a neutralidade é a negação do extremismo. Ninguém está absolutamente certo e ninguém está absolutamente errado. O que separa um do outro é a natureza da argumentação, é a linha argumentativa, é o repertório cultural. Então, se ele leu Gilberto Freire, se ele leu Darcy Ribeiro, ele tem que ler mais. O que nós temos que mostrar para os nossos alunos é que um bom repertório cultural advém de uma boa e uma ampla leitura. Não dá, eu falo muito para os meus, assim, e falo sempre para todo mundo. Não dá para a gente ficar numa cultura facebookiana. Não dá para a gente ficar na faculdade da rede social. A gente tem que avançar nesse sentido.
E a análise histórica, a análise do discurso, ela tem que ser rigorosa. De fato, há coisas que a Alemanha nazista fez que muitos estados liberais não fizeram, por não conseguirem fazer. Mas o que se põe é o preço que se paga disso, né? E você tem uma Alemanha que é rica, próspera, tem uma Alemanha que todo mundo está muito bem, mas desde que seja ariano, porque se não for ariano, você não tem nada. Então, é aquilo que o Paulo Freire sempre fala. Toda ideologia é válida. O problema é se ela inclui ou ela exclui. Se ela exclui, tem um preço. Se ela inclui, tem outro preço. E é muito essa questão de como a gente está vivendo hoje. Você tem 3 narrativas no mundo do pós-guerra que uma demonstrou-se totalmente fracassada, não conseguiu responder às principais preponderâncias da sociedade, que foi a narrativa comunista. A narrativa liberal-democrática, pretensamente vencedora da Segunda Guerra, hoje ela já não consegue responder problemas básicos, como gerar emprego, como manter a vida, como garantir o acesso. A narrativa liberal-democrática ela não consegue encontrar respostas mais propriamente... E como sempre se diz, né? Quem diz isso muito é o Tancredo Neves, porque no poder não tem vácuo. Mas a narrativa liberal deixou um vácuo na virada do século XX para o século XXI. E esse vácuo está sendo ocupado por outsiders, está sendo ocupado por pessoas que manipulam os discursos ideológicos da maneira mais vil e ultrapassada possível. Mas aí você chegou no ponto que eu falei. Mas eu queria não carregar... Isso, isso, Marco. É isso de não mesmo. Carregar ideologicamente ideologias ultradireita, ultra-esquerda, na hora de você estar estudando, querer negar aquele conteúdo ali, simplesmente por negar, sem ter o fundamento dentro de uma bolha virtual, né? Exato. Das pós-verdades, esses conceitos modernos que estão sendo trabalhados hoje. E isso o aluno tem a mania de errar na hora da construção do texto. Ele tem a mania. Eu já vi textos de alunos citando 3 pensadores para dar uma visão neutra e interessante sobre... E ela não se perdeu. Ela não se perdeu no texto. Exato. Agora eu fico imaginando se no Enem há, daquele nervosismo todo, um espaço para o cara citar 3, 4, 5 fontes na hora de construir um texto. Mas aí, Marco, eu acho que é o treinamento. É fazer. É escrever. Mas eu tenho medo desse treinamento, colocar o cara nessa visão ideológica cega, patológica. Entendi, mas não conseguir visualizar. Mas o treinamento... Mas aí a questão, inclusive, do debate de hoje, aí é, inclusive, a questão do debate de hoje, que vocês estão me colocando. Poxa, vamos lá. Não é legal eu citar Hitler, como você falou, eu não vou citar a minha vida de Hitler, que eu fico extremamente arrepiado. Legal, tudo bem. Então eu vou citar quem? Vou citar o Capital de Karl Marx? Bernardo, tem um historiador que eu estou lendo muito, eu acho que muita gente está lendo, não só eu, claro, que é o Yuval. Ele tem uma máxima que eu acho sensacional. No mundo de inundação de informações, clareza é poder. Aí, Gilberto. Lógico. Isso. Clareza é poder. Então, quanto mais claro, mais eficiente é o que você está escrevendo. Com mais eficácia você atinge o que você quer. Entende? Porque você me colocou aí, Gilberto, assim, que hoje em dia o comércio liberal não atende às necessidades de emprego, de alimentação, de saúde da população. Aí a gente coloca que o modelo todo neoliberal e liberal, adotado pelos autores e pelo estilo de vida que a gente adotou, é uma furada. E se a gente pega também o esquema autoritário, que foi extremamente autoritário e que favoreceu um pequeno grupo de esquerda, nos experimentos socialistas de esquerda, também não foi uma coisa legal. Eu coloco que nós estamos numa posição histórica, você falou que clareza é a situação, de construção de uma nova ideologia social. Num processo histórico que vai haver um embate, que isso não vai cair em redação, mas no processo histórico, que direita e esquerda vão bater
que a gente vai ter que ter um caminho novo a ser formado. O que tem para trás não funciona, gente. A roupa velha tem que ser jogada fora. Então, como você disse, a clareza é fundamental. Marcão, se a direita não abrir, se a esquerda não abrir, a gente vai afundar. Cara, a gente tem eu estou analisando muito, né? Momentos de pandemia, Cássia, serve para a gente analisar muitas coisas, revisitar obras antigas e por aí adiante. Cara, é difícil uma sociedade. E aí, parcela da culpa, lógico, da direção que tomou o sistema educacional no Brasil. Tu lembra quando a gente tinha aquelas matérias, estrutura e funcionamento do ensino, que a gente até brinca, cara, olha a educação dos jesuítas até os nossos dias aqui. Nós, vamos dizer, produzimos uma educação para o decoreba, para a decoração. Pessimamente interpretação, que é o que falta hoje. Entendeu? Quando o Gilberto estava colocando a questão da neutralidade, meu Deus, como é difícil você fazer o menino entender que o nacionalismo tem essa perspectiva histórica, ele está presente na construção da identidade de todos os lugares possíveis, mas que há distorções ideológicas que vão deturpar o conceito e por ali adiante. Rubensbauer tanto para um lado quanto para o outro. Mas até mesmo para o lado do direita, vamos dizer assim, nunca se opôs às críticas que o nacionalismo recebe há anos. Há anos. Você tem, por exemplo, Rubensbauer, que vai falar que esse viés ideológico dentro do nacionalismo, que começa na França, na Inglaterra, aquela questão de partidos de direita e por ali adiante, isso se estacionou no primeiro momento, veio uma consciência de classe, veio o neoliberalismo, só que o neoliberalismo agora acompanhado com o nacionalismo extremamente ideológico, deturpado, que está aí presente na nossa sociedade. A gente vê essas manifestações de domingo, essas coisas acontecendo que dá até medo. Aí, Bernardo, por isso que eu não gosto e não consigo acreditar que daqui para frente a gente vai conseguir um caminho. Aquilo que a gente já conversou, vamos sair diferentes desse momento de pandemia, mas melhores eu acho pouco provável. Mas aí o Gilberto já mandou o caminho. O caminho é não excludente. O que exclui não serve. Como é que vai ser a nossa identidade cultural a partir dessas transformações que estamos vivenciando? Mas aí é que tá, Marcão. A Cássia falou da gente não abrir mão, assim, não é que abrir mão, a gente não perder de visão aquilo que nos define enquanto nacionalidade. Eu fico muito preocupado quando isso faz parte de toda uma mentalidade histórica, a gente sempre está tentando copiar modelos prontos de outros países que lá deram certo e que aqui a gente acha que vai dar certo. Eu acho que a gente tem que achar uma solução calcada na nossa história. E a nossa história é a história da diversidade de opiniões, diversidade de gêneros, diversidade de cor, de etnias. Né? Um estudante que eu vou fazer uma redação falando de nacionalidade e que negar a nossa diversidade, ele vai derrapar feio. Ele vai escolher um caminho para o texto dele que vai chegar uma hora que ele não vai achar a solução para o texto dele e ele vai ter perdido um tempão. Então, quando eu falo assim, vamos praticar. Praticar é você se propor a discutir. Eu falo com os meus alunos, eu estou dando aula de segundo reinado, por exemplo, para os meninos do médio agora. Então, quando eu falo da questão da imigração, quando eu falo da questão da política de branqueamento, darwinismo social, eu proponho a eles que eles reflitam. No Brasil, a coisa de 15 dias, um garoto foi praticamente metralhado pela polícia numa ação policial no Rio de Janeiro. Um adolescente dentro de casa se protegendo da Covid, não saía para a rua, mas o mal alcançou ele, digamos assim. Né? E tem o caso lá de Minneapolis, do George Floyd. Por que nos Estados Unidos? Aí eu questiono, por que nos Estados Unidos a resposta àquela situação que foi gravada, né? Não tem como negar, o cara foi submetido a um tratamento, no mínimo, afrontoso aos direitos humanos. Então, e acabou redundando na morte dele. E lá está até agora. E aqui no Brasil, a gente mal, assim, as pessoas apenas
se sentem compelidas à dor da pessoa, do pai, chorando sobre o caixão. Mas assim, você não discute o poder público, você não discute a questão da inteligência ou a falta de inteligência dos serviços de segurança pública. Não, eu não acho que a polícia entrou errado, eu não acho que a polícia fez errado. Talvez a polícia não tenha tido informações adequadas. Não se discute a segurança nacional. Agora, quando vai se discutir isso, você não vê a polícia entrando com essa violência toda em bairros ricos. Você não vê. Você não vê isso acontecendo. Você também vê aí, o que você está fazendo lá, por exemplo, contra um perigoso traficante que não tem nome. Qual é o nome desse traficante? Ele foi preso? Cadê ele? Que não foi preso. Então, assim, sabe? A gente não está tendo a condição, e aí, Marcão, a nossa educação tem grande parte de responsabilidade nisso, que é de promover uma reflexão sobre as coisas, sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está ouvindo. Parece que basta uma fala dita oficial para acalmar os ânimos. E não pode... E assim, olha que interessante. E quando a gente vai para a sala de aula, compor esses temas que nós classificamos como atualidades, não é? Discutir essas relações e a aplicação dos conceitos observados, quando eu começo a pegar textos, né? Quando eu passo questões dissertativas, 90% das considerações que eu faço é justamente para o aluno não incorrer no erro de trazer cargas ideológicas de influências do pai, da mãe e por ali adiante, dele se ater especificamente àquilo que nós estamos estudando, tentar compreender. E é por isso que, na hora que eu estava falando com a Cássia, como bloquear isso? Como tirar isso do aluno? É uma prática, mas é uma prática que está bombardeada, porque a gente pede para o aluno se atualizar, não é isso, Cássia? A gente pede sempre para ele estar visualizando. É verdade, Marcão. A gente tem duas situações, eu vejo, de discussão, né? Primeira questão do texto, eu não sei se isso vai... Porque é o seguinte, os temas do Enem, eles costumam ser temas argumentativos, sim, polêmicos, não. Entendeu? Então, por exemplo, esse tema de 2019, eu estava extremamente curiosa para ver o que ia dar. Porque a gente vinha seguindo uma linha temática que, né, primeiro veio a violência, primeiro, né, a gente vai lá atrás, vamos pegar os efeitos da lei seca, que é argumentativo, mas eu não estou tomando partido nenhum. Depois vem a publicidade infantil, para falar de como, né, o mercado influencia no comportamento, no consumo das crianças, até que a gente está tranquilo. Aí, quando vem em foi 2015, a violência contra a mulher, a gente, né, a gente começa a tocar em temas sociais que suscitam posicionamentos ideológicos, que foi uma novidade para o Enem. Né? E o mundo veio abaixo. Oi? E o mundo veio abaixo depois. E o mundo veio abaixo, porque aí na prova ainda tinha citações, não de redação, né? Mas na prova objetiva de Beauvoir, enfim. Você e aí começaram a falar que a prova do Enem era esquerdista, porque agora é assim, né? Se você não concorda com alguma coisa, você é esquerdista. Então, aí começou uma confusão. E aí a gente começa a ver, eu estou aproveitando, tá, gente, para falar um pouquinho do período dessa prova e para falar um pouco de sociedade e comportamento. Nesse momento, a gente começa a perceber que os grupos começam a se incomodar, né? Porque se a gente está falando de um grupo minoritário que é mulher, porque tem gente que ainda hoje acha que mulheres não sofrem violência, né? Que as mulheres recebem menos, isso está certo, porque elas vão engravidar. Tem vários absurdos que em pleno século XXI a gente escutar é uma coisa, é uma loucura. Agora, isso entrava no politicamente correto, eu não posso dizer isso porque eu estou errado. Né? Eu não posso dizer isso porque eu estou ferindo a um grupo, mas não que as pessoas não pensassem isso. Não que não existam grupos, né, aqui no Brasil que não pensem assim. E a partir dessa prova do Enem, começou a ecoar discursos totalmente contrários ao grupo minoritário, totalmente contrário ao direito. E a gente, a princípio era uma prova só, né? E a gente eu achei muito engraçado, a gente ficava também, não é para tanto, né? Só que aí as pessoas começaram a se incomodar. Por que eu tenho
que reconhecer que a mulher sofre violência? Por que eu tenho que conviver com pessoas que têm escolhas sexuais, né, diferentes da minha? Por que eu tenho que conviver? Por que eu tenho que dar oportunidade ao pobre, ao negro? Esses discursos começam a ecoar de forma muito forte dentro da sala de aula, né? E aí começa a preocupação, porque você começa a ouvir o aluno e você vê também que o aluno traz um pouco de casa, essa carga de preconceito e essa forma de pensar. E aí foi a confusão. No ano seguinte, 2016, veio o tema sobre combate à intolerância religiosa. Aí o pau teve de quebrar na sociedade, porque eu inclusive vi um meme, né, dizendo assim, você que está colocando aí o dia, né, vidas negras importam, ontem, na quarta-feira, e tudo mais, mas você não reconhece cotas raciais nas faculdades, você discrimina as religiões afrodescendentes, você está falando o quê? Então, nós temos discursos no Brasil também totalmente incoerentes, né? E aí, quando veio essa questão da temática da intolerância religiosa, aí enfim, você quer trabalhar, mas aí você corre o risco de uma direção de escola achar que você está sendo um doutrinador e não é por aí, né? E aí fica uma discussão extremamente difícil, porque intolerância religiosa, eu cheguei a ler em algumas redações, enfim, participei de alguns processos também para avaliar essas redações, em que o aluno colocava a religião hoje evangélica, que você tem, né, vários adeptos, e aqui eu não estou levantando bandeira de nenhuma, mas que você tem vários adeptos como uma religião que sofre preconceito. Aí eu conversando com os alunos, peraí, mas né, a gente está falando de coisas minoritárias, não, professor, mas o evangélico sofre preconceito porque eu falei, então agora já vai virar uma guerra religiosa também. Então, começam a surgir discursos e ecoar discursos, e na minha concepção, enquanto professora, né, não sou historiadora, eu sou da área de linguagens, mas eu trabalho muito mais com essa questão textual, começa a surgir para mim esses discursos e as pessoas começam a se organizar. E aí, em 2018, a gente tem essas eleições que culminam numa bipolarização. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, né? Eu não estou dizendo que faço parte ou daquele grupo. Eu estou dizendo que a sociedade cria uma bipolarização e aí esses ideais e conquistas pelas quais nós já passamos, né, que nós tínhamos, vêm por terra, né? Por quê? Bom, não, mas então vamos voltar a falar de identidade. Quem é o brasileiro? Né? Porque quando a gente pega lá no modernismo, na literatura, e que a gente tem a obra Macunaíma, que seria a representação do brasileiro, do português, do branco, do negro, do índio, ele é preguiçoso. Então, a gente está sempre tentando buscar uma unificação da noção do que é nacional para o Brasil. Porque regional a gente não discute, a gente sabe muito bem o que é. Mas o que é nacional é complicado. E aí, voltando falar, né, de regimes autoritários, você vai tentar buscar uma identidade única, que é a sua identidade de grupo, né? Que é o branco, o hétero, o homem, enfim, que está numa classe social, né, acima dos demais por algum privilégio que muitos não conseguem explicar, né? Então, assim, essa busca de identidade a partir de um nacionalismo, ela na verdade, ela serve, nesse viés, mais para aumentar o preconceito do que para resolver uma questão de identidade nacional. E a identidade nacional, Cássia, é muito complexa. Eu acho que o Brasil é o nível, vamos dizer, mundial, que a sociedade está numa estratificação tão grande, tão intensa, e que o preconceito é tão velado, mas é tão moderno o preconceito brasileiro, que é uma coisa louca. Aqui a gente tem a mania de falar ainda, teve até slogans de governo, né? Brasil, um país de todos, né? Aí até tem aquela brincadeira da antropologia, né? Todos quem, cara pálida, não é? Quem somos? Para onde vamos? Nós não sabemos. Nós temos algo bem particular aqui, ainda em Brasília. Quando o Enem, quando houve essas mudanças políticas, esse radicalismo, todos nós estávamos, cadê? O que vai vir um tema? Eu já imaginava um tema muito neutro, uma perspectiva muito neutra para acabar essa construção de temas sociais que estava ali numa escalada monumental. Eu achei, Marcão, que vinha uma contra
contra a situação. Não, ele não iria queimar Entendeu? dessa maneira, Cássia. Ele não iria Não, eu queimar estava dessa esperando maneira. que eles fossem falar sobre patriotismo, sobre educação financeira, sobre alguma coisa nesse sentido. E aí, quando veio o cinema, eu até respirei. Eu falei, é engraçado porque foi o ano que deu problema com a Ancine, foi o ano que deu problema com a Lei Rouanet, né? Que vários... teve um filme brasiliense, inclusive, que perdeu o patrocínio porque era um filme que falava de um relacionamento homoafetivo, negro, aí tira o patrocínio do pessoal. Então, aí você fala assim, mas cinema? Só que aí o recorte a gente dá para qualquer lugar, né? E foi um recorte no sentido de a democratização, a falta de acesso à democratização ao cinema, que é uma questão argumentativa interessante, mas não tão ideológica quanto temas que já passaram pelo Enem. Então, foi nesse sentido que eu falei. Quer dizer, eu não preciso, na minha redação do Enem, despejar minha ideologia, não. Mas eu tenho que fazer um recorte para buscar uma argumentação a respeito daquilo. Porque aqui em Brasília nós temos algo bem específico, porque quando chega para a sala de aula, tu falar para o aluno, você tem que fazer tudo isso que nós estamos conversando aqui, tomar esse cuidado, ter essa certa neutralidade, mas com um recorte, com um posicionamento. Nós temos obras, na hora que mudou a perspectiva do INEP, da mudança, aí eu vi as mudanças nas obras do pai, Gilberto, principalmente na terceira etapa, na segunda. Você começou a visualizar o quê de obras que entraram? Lei Maria da Penha. Entrou Lei Maria da Penha. Entrou necropolítica no terceiro ano. Então, estão entrando temas, como se a UNB parecia que quer dar uma resposta, né? Aqui nós vamos continuar nessa perspectiva, trazer, veja o que é a nossa identidade, veja o que precisamos mudar, olha as construções, porque provavelmente o Enem vai se perder, né? Nesse modelo de querer transformar a sociedade, de ser um importante instrumento para tentar melhorar enquanto sociedade, mas é um instrumento que não se pensa na base, né, da nossa estratificação para chegar lá. É complicado, é difícil você visualizar hoje um professor em sala de aula. Pô, se eu for trabalhar a Lei Maria da Penha, com feminicídio, com números, daqui a pouco eu vou estar sendo taxado você é petista, você é vermelho, você é algo do tipo, não é? Porque já vem uma carga de casa. Já vem uma carga hoje muito forte de casa. Onde nós fomos taxados, até pouco tempo atrás, de doutrinadores. E, Cássia, assim, filosofia, sociologia sofre muito na pele esses preconceitos ideológicos de pais. Tu imagina na época, eu estava num colégio evangélico, eu lembro disso até hoje, Bernardo. Quando você vai trabalhar esses temas mais polêmicos, por aí dizer. Cara, eu fui acusado até de anticristo, tu acredita? O problema... Cara, eu estava mexendo com a fé do filho do pai e da mãe lá, estava alterando a fé dele. Cara, isso é divertido. É que antes a gente tinha esses desenhos, né? Você estava num colégio que era evangélico. Não estou dizendo que você estava errado de não estava, não. Mas a tem forma, escolas, né, em Brasília que você vai falar de Darwin e não pode falar de Darwin. Tem coisas... Então, assim, mas pelo menos existe a identidade da instituição, ponto. Da instituição. Existe um cerco ali de onde você está, o que você está falando. Que eu já acho que isso está errado, porque fere a liberdade de expressão. Você, como um professor, um cientista, você não vai falar bem, você vai falar do que você estudou, né? Do que você leu. Eu dei aula de Nietzsche como pastor em sala. Eu dei aula de Nietzsche como pastor em sala. Que era para ser muitas vezes, como é que a gente fala? Que não é confessional, que não tem nada a ver com religião, que não deveria ter nada a ver com dentro das escolas públicas e particulares. Eu trabalhei muito tempo, Marcão, com oficinas de redação em que tinha debates, né? Em escolas de classe bem alta aqui em Brasília. E eu deixava o pau quebrar, não queria nem saber. Você tinha um grupo para falar bem, para falar mal, e eu deixava, porque ali... Mas tudo isso é construção de argumento. Tudo é construção de argumento. Alguns eu falava, olha, excelente, você expôs sua ideia, mas não usa isso no Enem, não. Isso aí vai... Aí, Cássio, eu te pergunto, o argumento religioso é válido desde que não venha ferir, lógico, os direitos humanos na concepção que a gente estava conversando. Mas um argumento religioso, até mesmo bíblico, ele é válido na hora de um texto ali?
Bom, aí, Marcão, a gente tem dois aspectos de validade, né? Como repertório sociocultural, como você traz é uma intertextualidade, é uma polifonia de discurso, você se apropria de um discurso que não é seu para legitimar o que você pensa, para o Enem, em relação à competência 2, isso é válido. Agora eu falo para os meus alunos, só não fala que foi meu aluno, não. Você usa um negócio desse, né? O pessoal quer colocar a peça, quer fazer umas citações que o Enem pode até aceitar. O difícil é a gente aceitar. Mas não foi meu aluno. Agora, o argumento, de modo geral, saindo um pouco do Enem, o argumento religioso, se ele tem base em estudos, né, bíblicos, ok. Agora, esse argumento religioso de só porque eu pertenço a tal religião, eu vou colocar aqui um trechinho de algo que eu vi ali na Bíblia, aí não. A própria Bíblia, ela é bastante questionada em relação ao número de traduções pelas quais ela passou, enfim. Mas sempre a gente busca algo mais acadêmico, né? Ou, enfim, os grandes nomes da filosofia, da sociologia, da história, para a gente poder validar. Quer dizer, se eu já não sou ninguém, meu argumento é mais ou menos, ainda vou pegar algo de senso comum, enfim, sem muita concretude, é difícil. Então, eu coloco assim para os alunos, gente, vocês podem até usar, o Enem pode até achar legal, mas não fala que foi meu aluno não, que eu vou passar mal aqui do outro lado. Mas você entendeu, Gilberto, que essas obras do Paes, muitos pensam que vem recheado de carga ideológica, que na verdade é justamente para desconstruir a ideologia vigente, o cara entender o que está acontecendo na nossa identidade enquanto brasileiro, das dificuldades que nós passamos. Eu acho, Marcão, verdade, pessoal, desculpa. Não, pode falar. Vai, Cássia. Rapidinho. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, todo mundo tem uma ideologia, né? Todo mundo tem. Perfeito. O problema não é se ter uma ideologia, porque eu falo em relação ao discurso, quando a gente separa texto, contexto e discurso. O discurso é um posicionamento ideológico. Até um bilhete que você deixa para sua mãe na geladeira, mãe, lavei a louça, tá? Agora terminei, fui lá na casa da minha amiga. Fui à casa da minha amiga. Até isso tem ideologia, em maior ou menor grau. Então, a questão não é ter ideologia, e sim você tentar impor a sua ideologia e desconsiderar o direito que o outro tem de ter a ideologia dele, certo? E aí eu queria pegar só um gancho com o que está acontecendo no mundo, outros memes, gente, porque agora que a gente está em casa na quarentena, eu estou ali, que eu recebi. Mas as pessoas criticam a violência, a violência nas manifestações, e agora o pessoal vai para a rua já com o intuito de praticar realmente violência. O que acontece? Quando você cala o outro, quando você cala a ideologia do outro, quando você quer impor a sua, isso em si já é um ato violento. A gente não precisa ir para a rua, bater, quebrar, matar, para dizer que a gente está sendo violento. E aí eu gosto muito de trabalhar com o Bourdieu, né, sobre a violência simbólica, ou mesmo a Hannah Arendt, que vai falar sobre a banalização da violência. Peraí, estão sendo violentos comigo. E aí, quando eu respondo com violência, está errado, né? Então, enfim, eu acho difícil a gente ponderar em relação à violência. Agora, as pessoas esquecem que existem várias formas de violência. E calar uma ideologia, sobrepor a sua ideologia às demais só porque você está num grupo minoritário, né? E a gente tem essa guerra de poder que já foi vista por Marx, por Gramsci também, é uma forma de você ser violento. E aí a resposta a essa violência é que aí a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Mas ideologia todo mundo tem. Eu brinco muito com os meus alunos, quando a gente está em debate, em discussão, falo assim, o meu discurso é um discurso indigenista. Eu sou pesquisadora de território indígena, né? Então, você vai falar sobre mapeamento de terra, você vai falar sobre agricultura, você pode falar o que você quiser, mas o meu discurso ideológico é pró-índio, é pró-indígena. Então, eu carrego essa ideologia comigo como tantas outras pessoais e acadêmicas que eu trago. Então, a ideologia ela tem que existir. O problema é o que virou, né? A ideologia do outro. A ideologia do outro virou um problema para mim, que eu não consigo conviver. Então, eu vou combater. Para mim, esse é o problema. Porque até precisamos de ideologias divergentes. Né? Precisamos de ideologias divergentes para crescermos também, enquanto sociedade. Calar uma ideologia, por mais radical e ignorante que ela seja, não. Você tem que demonstrar... Mas aí a gente
entra, Marcão, numas discussões do ano passado, que a gente pensou que pudesse ter alguma coisa a ver com o Enem também, sobre as bolhas sociais. Então, eu vou me associar só a quem tem a minha ideologia. Então, o que adianta ter múltiplas ideologias se eu só convivo, falo, escuto e concordo com quem concorda comigo? Ainda bloqueio a pessoa no Facebook, né? Ai, que vontade! Dá vontade. Muita gente falava isso, eu vou bloquear. Eu não quero mais esse pessoal. Mas, cara, você começa a criar uma bolha também sua, que não é legal, não é bacana. Você tem que ouvir, você não tem observa que saber. a visão nenhuma. Você só queria fica com uma forma de visão. Uhum. Gilberto, esses movimentos ideológicos e nacionais não estão ativos no Brasil só agora. No período da República, nós também tivemos, né, da República, na virada da República, do Império para a República, surgiram vários movimentos e nós temos até hoje a questão do Sul querendo ir embora do Brasil, certo? Bom, a questão é... O Marcão falou sobre... Mas deixa o churrasco com a gente, O Marcão falou sobre a obra do Paz, as mudanças que estão acontecendo. Eu penso nisso de uma maneira mais ampla. Eu acho que não seja uma questão de dar uma resposta, né? Eu acho que nós nos perdemos enquanto sociedade quando lá nas discussões de 2000... Primeiro que a gente não entendeu, enquanto sociedade, o que representou aquelas manifestações de 2013. A gente não entendeu. A gente não entendeu qual era o recado que estava ali exposto. Que é assim, esse sistema não está legal. Essa forma não está legal. Como a gente não entendeu, a gente sufocou. E na medida que a gente sufocou, veio o resultado das eleições de 2014, que para mim são bem sintomáticas nesse sentido. A gente não está procurando dar resposta a isso, a gente está querendo entender qual é o problema. A gente está querendo entender a pergunta que está sendo feita, na verdade. A gente não está encontrando resposta porque a gente não está achando a pergunta certa para a gente poder responder. Então, as eleições de 2014, a posição de quem perdeu a eleição, né? A forma como agiu como resultado da eleição, e dali para frente, como que a sociedade foi manipulada pela informação e não pelo conhecimento. Pela fake news, né? Então, isso tudo faz parte desse processo. O Bernardo citou no início do nosso bate-papo o Brexit. Lá também o fake news tomou conta. Os cidadãos ingleses, e nós estamos falando de cidadãos ingleses, né? Nós não estamos falando não é de nenhum canto da terra. Nós estamos falando da cidadania inglesa, da cidadania britânica, que se deixou levar, né? E fizeram uma escolha não pautada em uma discussão racional e nem numa discussão democrática a respeito de se permanece ou sai da União Europeia. Se colocou um ponto, que é: eu não aceito o diferente no meu país, que é a questão do refugiado. Então, a partir daí, trabalhou-se as emoções e não a racionalidade. E eu acho que nós, enquanto sociedade, Marcão e Cássia, nós nos perdemos quando, no processo de impeachment da presidente Dilma, se colocou uma parede entre quem era a favor e quem era contra. Você está falando de Bourdieu, eu estou falando daquilo, é uma violência simbólica. Ali a democracia começou a mostrar a sua imensa fragilidade. Aqui é nossa. Eu vou puxar para o nosso lado, da nossa identidade. E aí, para responder mais objetivamente ao Bernardo, a passagem do Império para a República foi um passeio. Alguém decidiu que era melhor acabar com o Império e começar uma República. Assim que a República começou, alguém decidiu que não podia todo mundo decidir nada, só podia ser uma minoria decidir. Essa minoria governou durante anos a fio. E está até hoje. E até hoje. Conta-se nos dedos, eu faço uma conta matemática com os meus alunos em sala. Quando que efetivamente o Brasil, enquanto sociedade, teve uma experiência democrática de fato? Dos 100 e tantos anos de república ou de 500 e tantos anos de história, quando que a gente teve a resposta chega a ser pavorosa. Não dá 3 décadas numa história de 5 séculos. Então, é muito complicado, porque perpassa pela questão da identidade, de reconhecer que a nossa identidade envolve identidades no plural e que a diversidade dessas identidades é que ajuda
Exatamente. Então, enquanto a gente não entender isso, o Enem vai flutuar, como a Cássia bem descreveu aí, né? Vai ficar o sabor de quem está no poder e vai continuar assim, sendo dessa maneira. Então, Marcão, quando eu vejo para as obras do Paz, a sensação que eu tenho é que o comitê falou assim, cara, qual é a pergunta para qual resposta nós estamos procurando? Não estou dizendo que eles estejam perdidos, não é isso. E nem entendo também que seja uma resposta a essa sanidade, essa insanidade que ocupa o poder hoje. Porque ela é calcada na não verdade, ela é calcada na destruição daquilo que a gente acredita. Né? O Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, né? Em contraposição à modernidade sólida. Essa galera que está aí hoje é uma galera que se imagina em um estado que não é nem líquido e nem sólido. Nem eles mesmos conseguem dar respostas. Talvez por isso que a prova do Enem... E cria uma fantasia, né? Um mundo cria uma fantasia. Aí chega uma hora... Exato. Aí chega uma hora que essa fantasia não se sustenta. É na hora de escolher um tema. É na hora de escolher um tema para redação. É a hora de escolher uma política pública. Acabei de receber a notícia aqui. O governo acabou de retirar mais de 30 bilhões de reais do programa social para fazer propaganda do governo. Entende? Quer dizer, é uma coisa muito doida. Então, nós estamos com um problema de identidade hoje. O que nós somos e o que nós queremos. Nós estamos atrás de respostas, as quais perguntas a gente nem sabe ainda qual é. A maldade que a gente faz com a educação, de tratar os que mais precisam de forma mais desigual ainda. Exato. O que a gente faz no Brasil é criminoso. Para mim, o que faz com a educação brasileira hoje, esses responsáveis, essa classe política que nós colocamos lá, deveria responder no tribunal de Haia, por aí adiante. Porque é criminoso o que se faz no Brasil hoje. Não é questão só, não é questão de crime. É uma questão de desigualdade que a gente só vai resolver que, por todo estudo que eu já tive na área de educação, botando meu doutorado à mesa agora em educação, a gente só vai conseguir reverter esse mundo. Isso aí está dito em vários livros. E é verdade. Quando o filho do rico estiver na mesma sala do filho do pobre, quando a educação for igual para ambos, essas desigualdades, esses movimentos discriminatórios, seja discriminatório por raça, cor, religião, sexo, acabam. Eu não estou falando que a religião de um é melhor do que a outra, que a cor de um é melhor do que da outra. Mas as desigualdades começam a assumir, e sim, as desigualdades sociais. E aí a gente pode falar de merecimento, porque hoje, o cara que vem lá de uma condição econômica lá embaixo, ele não tem a mesma condição de competir comigo. Não tem a mesma condição de competir com meu filho. Então, vamos lá. Vamos começar diferente. Os dois começando da mesma ponto de partida, na mesma sala de aula. Se eles começarem iguais, aí a gente pode brincar de que quem vai evoluir pelo seu mérito, pelas suas condições. É aí que nós vamos começar Toda a pensar... essa brincadeira acaba quando o filho do rico estiver na mesma sala do filho do pobre. Ideologismo imaginário ou político é nesse caminho que quem pensa, sente e vive a educação tem que seguir. É isso que eu falo como gestor de educação. Que a gente tem que trabalhar com as desigualdades e trabalhar para diminuir essa desigualdade dentro de uma sala de aula. E que do jeito que está, essas desigualdades, a gente não consegue nem levar um debate, como a Cássia falou. Não é possível hoje nem levar um debate sadio entre as partes, porque os meninos chegam heterogêneos. Não que você queira unificar, porque a unidade é burra.
mas a gente quer construir um conhecimento a partir dos diferentes, da aceitação dos diferentes. Mas nem isso é capaz hoje em dia pela divisão dos poderes. Senhores, para a gente poder finalizar, Cássia. Não, só fique à vontade. Um detalhe aqui. A gente vive o momento da não aceitação. É justo o contrário do que você está dizendo. Não se aceita nada. Se o outro não é igual a mim, eu não aceito o outro na minha vida. Entendeu? Por qualquer motivo. Ou por medo, ou por insegurança. Exatamente ao contrário do que a gente vive. E que as políticas, infelizmente, têm acirrado cada vez mais esse comportamento, né? Para um lado ou para o outro, tem acirrado cada vez mais a intolerância em relação ao outro, em relação ao diferente. Cássia, só para a gente aproveitar, aquela pergunta que todo aluno faz: professora, o que você acha que vai cair de tema esse ano? O ano passado, eu tinha uma resposta melhor. O ano passado, me perguntaram: professora, o que você acha que vai cair no tema? Eu falei: gente, não sei nem se o ministro da Educação vai continuar. Quem dirá qual é o tema? Que ficou com a história. Enfim. Eu acho que pode vir alguma coisa na área... Primeiro, eu acho que educação à distância pode ser uma situação, porque é um tema argumentativo e que não toma um viés ideológico-político, e que a gente está sofrendo, né, meu povo? Vamos dizer aí, é muito tecnológico, a gente está apanhando. Então, eu acho que é um tema muito forte esse ano, a importância, a necessidade, ou enfrentamento. Tecnologias, né? Para educação à distância, ou pode vir algo na área, eu penso, tá? Quer dizer, eu penso um monte de coisa, mas pode vir também algo na área mais econômica, sobre estudos, sobre ter uma educação mais financeira, enfim, de ensinar o brasileiro a lidar com isso. Mas a educação à distância, para mim, ela tem uma força muito grande esse ano, até por toda a situação que a gente está vivendo. Obrigado, Cássia. Eu espero que você possa aparecer mais aqui com a gente, com as suas contribuições, foram fantásticas. Obrigado pela presença. Adorei. Aguardo convites. Que bom, que bom. Marcão, considerações finais, meu amigo. Pois é, eu estava aqui pensando nos temas que nós colocamos: ideologia, nacionalismo e por aí adiante. Eu já penso que eu vou pegar a sua pergunta para a Cássia, para mim também. Qual seria um possível tema que vem na sua cabeça? Para mim vem alguma coisa acerca de esportes, de Olimpíadas, nessa perspectiva aí de adiamento. Nacional, nessa perspectiva nacional. É por aí. Mas que o aluno que está nos ouvindo e que vai ouvir depois esse podcast, não é isso? Isso. Eu sempre, viu, Cássio? Eu sempre baixo essas entrevistas aqui até para trabalhar em sala, com alguns áudios, com algumas coisas que nós conversamos aqui. Peço autorização para o Gilberto e para você. Autorizadíssimo. Para sempre utilizar. Então é isso, Bernardo. Eu penso que esse tema aí vale muito você discutir ele em todas as áreas na sua escola, né, entendeu? Nacionalismo, ele vai para todos os cantos, não é? Patriotismo, tudo envolve qualquer área do conhecimento aí. Marcão, deixa eu me meter rapidinho no seu fechamento. Isso que o Marcão falou, dentro do tema que a gente está discutindo, nacionalismo, o esporte é muito importante. Pode ser também, se for alguma coisa mais voltada para o nacional, o esporte é um bom tema também, viu? Gostei. Então, mas praticamente é isso, Bernardo. É estudar os conceitos, né? Ter propriedade na hora de interpretar os conceitos e seguir adiante. E meu tema de redação fica aí, essa perspectiva do esporte. Valeu, obrigado, Bernardo. Marcão. Valeu, Cássia. Valeu, Gilberto. Né? Valeu. Gilbertão, encerro contigo, meu amigo. De novo, foi um grande prazer estar aqui, né? É sempre muito bom, assim. Foi muito bom conversar com a Cássia. É um prazer conhecê-la. Marcão, a gente sempre conversa, né, Marcão? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu vou tomar aqui como referência uma fala do Leandro Carnal. Eu acho que a democracia não é o melhor dos regimes, mas pelo menos é o regime que permite que, de vez em quando, alguém culpado seja considerado culpado até que se prove o contrário. E eu acho que a gente tem que fortalecer isso. A gente tem que buscar valorizar um espaço em que a gente possa ter, por exemplo, um programa como esse. Que a gente possa, a cada esquina, debater a nossa realidade, trocar ideias, conversar, procurar soluções conjuntas.
Não existe nenhum outro sistema político que tenha conseguido sucesso que não seja esse. Afinal de contas, a democracia até ela permite que alguém se levante contra ela mesma, advogando a si o direito de não querer ter direitos, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar isso daí. E tema de redação, eu posso dizer para você o que não vai cair. O que não vai ser tema de redação. Por exemplo, democracia. Não vai ser tema de... STF também não vai ser tema de redação, né? Relações entre poder executivo, judiciário e legislativo também não vai. Mas manifestações, então, não cai de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, esquece. Covid, muito menos. Menos. Mas, assim, eu acho que, para quem está escutando, leitura, escrita e troca de ideias. Quanto mais, melhor. Então, gente, eu queria realmente agradecer todos vocês, agradecer o Idovan pela paciência de hoje, programa super didático e de muito embasamento teórico. Eu, como um bom químico, professor de química, adorei, beleza? Eu aprendo demais com vocês. Legal. Então, muito obrigado pela presença, até o próximo programa BV Educação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Bernardo. Valeu. Um abraço. Encerramos mais uma edição do programa BV Educação. Acompanhe-nos pelo Facebook. facebook.com/BV Educa. Até o próximo programa, pois seu caminho passa por aqui. Aí